Imagine que uma pessoa acabou de começar a treinar. Qual conselho vocês dariam para ela? Eu acho assim, ó, por exemplo, como que eu tomo gosto de cardio? É não se cobrando demais. Se você pensar que você tem que subir numa esteira para fazer 60 minutos correndo, você não vai subir na esteira. Sabe como eu faço pros meus alunos? Eu falo, olha, eu não gosto de cardio. Sobe na esteira e faz 5 minutos. Bom, mas 5 é ridículo. Ah, então faz. Já que é ridículo. Então me prove. 5 minutos. Em que intensidade? Qualquer uma. Ah, pode ser 3 km por hora? Pode. A pessoa sobe, faz 3 km por hora. Não, ridículo. 4, 5, 6. Ela faz uma caminhada acelerada por 5 minutos. Deu 5 minutos, desce da esteira. Ela vai descer e fala assim, poxa, 5 não foi muita coisa. Tem que mostrar pra ela que dá. Porque ela olhando no papel, 15 minutos eu não vou conseguir. Agora, se ela pensar assim, são 3 vezes 5, não são 15 minutos. Então eu já subi, fiz 5 minutos, é mais 2 dessas. E se eu não aguentar os... Porque dos primeiros 5 eu sou uma pessoa. Dos 5 aos 10 eu sou outra pessoa já cansada da primeira que fez. Estou cansado, jefe. Então coloca 5 km por hora. Não, mas eu vou tentar então até eu não aguentar mais. Aí a pessoa faz mais 5 minutos a 6 km por hora. E quando eu vi, ela completou. Pra você que tá começando, vá de passos, né, que é os passos de bebê. Tenho que ir para a academia. Você não tem que levantar um monte de peso, não tem que fazer nada. Você tem que ir para a academia e completar o seu peso, mesmo que seja só com a barra. Seja reta ou seja torta. E com o tempo, você vai vendo que é mais fácil do que você imagina e você mesmo vai aprofundando porque você quer. Você olha e fala, não, isso aqui é muito ridículo. Já que eu vou lá, eu vou colocar 1 quilo de cada lado, 2, e assim sucessivamente. Aí você cria o hábito. Por que é difícil uma pessoa ir pra academia pra levantar sua barra, enquanto pra você é mais fácil ir pra levantar 100 quilos? Você fala, não é possível. Quer dizer que uma pessoa que tem que ir só pra levantar a barra é difícil. O cara tem que ir pra levantar 100 quilos, é muito mais difícil, mas ele acha mais fácil e ele vai. Porque ele tem o poder do hábito dentro dele. Genial. Então, os dois estão cansados. Um tem que levantar 100, o outro não tem que levantar nada. O que tem que levantar 100 vai e o outro não vai. Você fala, mas não é lógico isso. Eu não tô louco! Porque aqui tem o crédito do hábito. Quem constrói o hábito resolveu o problema da vida, pra qualquer coisa. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Genial, e eu não iria por esse caminho. Ouviram você falar, brother? Olha só que louco. A minha pincelada te instigou. É, então. não, a sua pincelada me deixou eufórico. Brother, encontrei um amigo ontem na academia. Gente, a gente tá gravando uma segunda-feira, ou seja, domingo. E aí eu adoro treinar domingo. E a gente começou a falar sobre isso. Sobre, caralho, domingo, estamos aqui treinando, né, e tal. E aí ele me disse, eu não consigo não vir. Eu quero vir todo dia, segunda a segunda. Porque ele falou, o dia que eu não venho, me faz falta. Eu falei, caraca, pra mim também e tal. Pra mim também. Porque já instaurou de uma certa maneira que pra gente, o nosso cérebro tá assim, é acordar, escovar os dentes e tal, papapá, treinar. Não tem o não treinar, né? Não é uma opção, já faz parte do dia, né? Ontem foi domingo e eu tava ruim ontem, eu não sei porquê. Tava com sintoma gripal, tava ruim, tava com náusea. Não façam isso, mas só pra mostrar o poder do hábito. Eu tomei um remédio pra náusea, tomei um Vonal, e eu vim treinar, falei, não, mas eu vou treinar levinho, no domingo. Isso é muito surreal, porque pra qualquer um seria a desculpa perfeita pra isso já não ir. É doença nossa. Então, mas entre os extremos, eu acho que o extremo que a gente tá é melhor. Não, com certeza. Entendeu? Aí voltando à pergunta, né? E esse é um assunto legalzíssimo, né? Tenho certeza que tem muita gente que deve estar pensando, queria ser esse doente aí, né? O que eu diria pra esse cara que tá começando agora, se pergunte por qual motivo você tá fazendo isso. O que te levou a isso? Se você tá começando, até você chegar nessa questão toda que a gente tá falando do hábito e tal, não vai ser fácil, não vai ser legal, vai doer, vai incomodar, você não vai querer ir, o sofá é muito mais convidativo. O que tá te levando pra lá, Mel? E eu fazia isso com os meus alunos de personal. Eu falava assim, mano, você tem que ter um objetivo que ele te faça acordar às 4:30 da manhã pra fazer cardio num domingo de chuva. Se você quer melhorar seu físico por um motivo, você tem um objetivo que ele é tão forte a ponto de tirar da cama num domingo de chuva às 4:30 da manhã, você tá no caminho certo. É completamente improvável você fazer isso. Tem que ser uma coisa muito foda. Eu coloco o objetivo na frente. Se você tiver um objetivo muito brabo, você vai conseguir superar tudo e você vai conseguir construir esse hábito. E aí me recordo até de um aforismo de Nietzsche que ele diz o seguinte: se você tiver um grande porquê, você pode suportar quase qualquer como. Coloque em xeque o seu objetivo. Eu vejo que as pessoas têm um pensamento em Y, binário mesmo. Vou ficar no sofá ou vou dar o melhor treino da minha vida? A vida não é um Y, não é em binário o negócio. Ou é um ou é outro. Não, eu tenho um meio termo aqui. Pode ir no meio, né? Exato, pode mesmo. Porque vários feitos é melhor do que um perfeito e vários não feitos. Então, por exemplo, ontem eu vim pra cá e eu tava mal, igual eu te disse. Mas eu não vim aqui com a cobrança de dar um melhor treino. Eu vim aqui com a cobrança de visita. Pô, eu vou ali visitar, vou ali fazer, vou abaixar a carga, vou fazer o que dá. Fui fazer o meu cardio e eu odeio cardio. Parece que eu tô subindo numa guilhotina, sabe? Que vai decepar a cabeça. Mas o bom é que é uma vez só quando decepa a cabeça. Não precisa voltar mais. Ali você desce e tem que subir de novo. Mas por que
todo dia eu subo ali e faço a minha escadinha? Porque normalmente eu faço ela no 12, no 14. Quando eu não tô bem, eu não tenho o compromisso de subir lá e fazer no 12 ou no 14. Eu tenho o compromisso de subir e ficar 15 minutos lá. E aí eu começo lá no 8. Nem que seja com ela desligada. No 1, eu falo, meu, eu vou lá e vou pôr no 1. Não, 1 é ridículo, vou no 2. Não, 2 é ridículo. 3, 4. No 8. No 8 tá bom. Aí no 8 eu falo, poxa, tá indo bem. Eu tô me sentindo mal agora, porque eu faço do 8, tá ligado? Ah, é? Os naturais estão muito mais bem condicionados. Pelo menos uma coisa tem que ser melhor que o cara. Pô. E aí eu percebo que naquele dia, o 8 é o que dá pra mim, porque eu não tô bem. Mas eu fiquei 15 minutos no 8. Aí sabe o que acontece? Tem dia que eu vai pro 14, tem dia que fica no 12, tem dia que fica no 10, no 8. Não importa, mas eu fiz. Você fez. E quem faz, colhe. Não, isso eu acho muito genial, Tenzer, e você me fez pensar no seguinte, ó. O que me faz ir pra escada todo dia? O que ela me entrega. Detesto cardio também. Quando eu termino meu treino, eu falo assim, termino o treino de musculação, né? Pra mim o treino termina quando o cardio termina. O treino cardio faz parte do treino. É como se fosse o último exercício do treino. E o que me leva pra lá são os benefícios dela. De novo, o Twin puxou pra ideia do hábito e eu puxei pra ideia do objetivo. E o que eu acho de mais bonito nisso? Você vai encontrar o que funciona melhor pra você. O importante é você fazer. Coloca na sua rotina a obrigação do fazer e não de performar. Se por um acaso performar hoje, que maravilha, parabéns. Ótimo. Se não performar, tá tudo certo. Mas sempre vai ter um coach pra te higienizar. Você tem que dar o seu melhor, você tem que todo dia dar o seu melhor, você tem que se superar. Não vai muito nessa linha porque você vai ser triste. Vai na linha assim, eu tenho que fazer. E o que sair, saiu, porque você não é igual todo dia. Então não deixem matar a sua humanidade. Porque isso é um assassinato de humanidade. Porque eu não tô todo dia, eu não tô assim na minha vida. Muito pelo contrário, eu tô assim. Quando você nasce 10, 20, 30 anos, se você for comprar com 50, 60, você vai piorando. Então quer dizer, a tendência é que você piore mesmo. Mas tudo bem. Eu estou Mas tudo bem, porque isso é ser humano. Só que o coach tenta assassinar o seu lado humano. Você sabe o que eu acho mais... Desculpa te cortar, Tenzer. O que eu acho mais interessante é que parece ser um discurso pessimista, mas é um discurso otimista. Ou é um discurso realista. Então não deixa um coach te contaminar com essas ideias, né? Porque o coach, ele sempre fala uma picaretagem, some, ele mora longe, porque se ele morar muito perto, você acompanhar ele, você vai ver que não é verdade aquilo ali. Ou então você vê que não funciona, você vai lá e cobra. Perigoso pra ele ficar perto. A gente tá aqui direto por quê? Porque a gente não fala picaretagem. Então respeite a sua humanidade. Se você estiver cansado, vá mesmo assim, mas vá pra fazer presença, vá pra baixar a carga, vá pra fazer o melhor daquele dia. O meu compromisso, por exemplo, é 15 minutos subir na escada. Não é 15 minutos subir na escada a 14. É subir na escada e fazer o que dá. Só que você faz todo dia, inevitavelmente um dia vai sair bom e você vai melhorando. Perfeito. Achei genial. Eu falaria sobre isso mais umas 2 horas fácil. Ah, é. Isso eu tenho certeza. Eu sei que você gosta. Porra, eu tô me segurando aqui. Era 1 minuto, né? Não, na verdade, o Twin já tá na segunda rodada dele, né? Respeite a nossa humanidade, editor. Cala a sua boca. Deixa a gente falar.